Olá, amigos. Eu sou professor graduado na área de letras, com licenciatura em língua portuguesa e língua inglesa. Trabalho atualmente na área e já trabalho na área desde há algum tempo. E confesso que sou um apaixonado pela língua portuguesa, né? Com todas as suas regras, com todas as suas ambiguidades, com todas as suas variadas interpretações, o que nos leva a colocar a mente, né, sempre em prática, sempre em exercício, né? Mas eu também confesso que dentro de uma interdisciplinaridade que eu acho essencial dentro do currículo de um professor, né, engajar nas suas aulas outras disciplinas para que aquele seu conteúdo seja melhor entendido, né? Como o contexto histórico, a localização geográfica, né? Isso eu uso bastante dentro das minhas aulas de português e principalmente de literatura, né? Para melhor situar o leitor, né? Dentro daquela leitura que ele vai fazer, para ele traçar um paralelo da época em que foi escrita a produção que ele está lendo com a atualidade, para que ele perceba as diferenças e entenda melhor o que ele está lendo. Mas realmente o que me fascina de verdade é a filosofia, porque a filosofia, diferente das outras ciências, né, se assim a gente puder chamá-la, ela deixa margem para dúvidas, né? Ela não é a dona das certezas, né? Ela não afirma categoricamente que as coisas são como são. O filósofo ele tem a sua opinião, né? Sua opinião formada, e muitas vezes ele não abre mão disso, mas ele deixa sempre o espaço para para a retórica, né? Para a resposta, para a réplica, não afirmando como verdade absoluta aquilo que ele está dizendo, dando ao outro, ao interlocutor, o benefício da dúvida. E se a gente for analisar algumas citações de filósofos, a gente entende muito bem isso. Por exemplo, o Pirron de Elis, né, fundador, criador do pirronismo, ele dizia que a verdade não existe. Poxa, já lá vem a primeira dúvida. Se a verdade não existe, o que ele está dizendo é verdade? Quando ele diz que a verdade não existe, ele pode não estar certo, né? Se a verdade não existe, pode não ser verdade o que ele está afirmando. Montaigne dizia que, a princípio, tudo é incerto. Pascal, na contramão disso, dizia já que tudo é incerto, não é certo que tudo é incerto, né? O que é altamente coerente. E André Comte Campoville ainda dizia mais: tudo é duvidoso, inclusive essa afirmação. Então, esse espaço que o filósofo dá para o outro estudioso ou outro cientista é o que realmente me fascina, porque ele incita a gente a raciocinar, a pensar em alternativas diferentes, né? A ter conceitos divergentes. Por isso que a filosofia é considerada por alguns como a arte de pensar. E quem não pensa não existe, já que na própria filosofia, né, o sábio dizia: penso, logo existo. Então, é interessantíssimo como a filosofia trata dos assuntos da vida da gente e como
as opiniões podem divergir dentro do nosso próprio interior, né? Como a concepção de amor, por exemplo, de Platão, que dizia, Platão, pai da filosofia, que dizia que amor é desejo pelo que você não tem. Ou seja, amor é desejo pelo que você não tem, então a partir do momento em que você conquista alguma coisa, você já não a ama mais, porque você já a tem. Então, se você já a tem, segundo Platão, você não a ama porque não tem mais desejo por ela, visto que ela já é sua, né? E é um negócio muito interessante a gente pensar nisso. E partindo desse pressuposto, a felicidade seria, no caso, inviável, porque por mais que eu tenha, por mais que eu venha a ter, por mais que eu conquiste, eu nunca vou ser feliz, porque tudo aquilo que eu conquistei, eu não amo. Eu vou amar justamente o que eu não tenho, o que eu não conquistei, né? E partindo para outros também, para outros ensinamentos também, a gente vê na filosofia de cada um uma virtude muito grande que é a humildade, né? A humildade. Os maiores líderes do mundo, né? Aqueles que arrastavam multidões, aqueles que têm um discipulado, né, enorme até hoje, que são admirados por suas proezas, né, pelos seus feitos incríveis, eles se destacavam pela humildade, né? A gente pode citar, por exemplo, Jesus Cristo, né? A gente pode citar Buda, a gente pode citar São Francisco de Assis, né? Francisco, que era de uma pequena cidade da Itália chamada Assis, filho de família abastada, né? Que abriu mão de toda a riqueza, de todo o conforto que tinha, né? Seu pai era um grande comerciante italiano, abriu mão de toda a riqueza que tinha e, numa discussão com o pai, abriu mão até da sua própria roupa e saiu pelado pelas ruas de Assis, na Itália, para servir aos pobres, né? Alcançando a dádiva, segundo os historiadores, de conversar inclusive com os animais, né? Diz que a luz que Francisco irradiava era tão grande, tão forte, que ele chegava a atingir os pássaros, os peixes, os animais silvestres e com eles ter um diálogo, né? E morreu, né, na humildade, na miséria. Buda, a exemplo de Francisco, né, que era o príncipe Siddhartha Gautama, nasceu num palácio e não lhe foi permitido pelo seu pai, pela sua família, que ele conhecesse o mundo exterior, para que ele não visse, observasse a maldade que existia fora dos muros daquele palácio, para não ver a pobreza, né, para não ver as injustiças. Mas um dia, Siddhartha fugiu à noite do palácio, né, conseguiu lá ludibriar um guarda e saiu e viu, né, e viu a miséria que tinha além dos muros do seu palácio. E preferiu abrir mão de todo o seu conforto, né, de toda a sua riqueza, abrir mão da sua nobreza para se transformar num profeta, né, em Buda, que quer dizer o iluminado, o fundador do budismo, que tem milhões e milhões de seguidores pelo mundo. E falar em Jesus Cristo é redundante, né? Aquele que pregava a humildade sempre e que inclusive mudou um mandamento ou acrescentou alguma coisa ao primeiro mandamento, que era amar Deus sobre todas as coisas. E ele acrescentou: e ao próximo como a ti mesmo. Só que Jesus foi além, né? Jesus amava mais ao outro do que a ele próprio, a ponto de sacrificar a sua vida pelo irmão, pelo outro. Esse era o amor de Jesus.
Essa era a humildade de Jesus, que mesmo sendo Filho de Deus, né, uma divindade, aceitou uma vida humilde de carpinteiro, né, aceitou ser acusado, aceitou ser preso, açoitado, a ser humilhado pelas ruas de Jerusalém e, por fim, ser crucificado entre dois ladrões, né? Um grande sinal de humildade. E eu falo em humildade porque entre nós que nos dizemos detentores dos saberes da ciência, não existe essa humildade, né? Muitas vezes nós afirmamos como verdade absoluta aquilo que é um mero pensamento nosso, né? Que diante dessas figuras que eu falei, além de existirem tantas e tantas outras, não somos nada, somos um grão de areia no deserto. E a filosofia também me leva a pensar por que o homem age dessa forma e não de outra, não é? Por exemplo, se você for seguir os mandamentos de Jesus, você vai contrariar já outros filósofos que dizem que ninguém vai te amar se você não tiver amor próprio, até maior do que aquele que você vai dedicar àquela pessoa. E acontece o contrário. Quando você ama uma pessoa, você abdica da sua vida para se dedicar àquela pessoa, né? Você abre mão do seu orgulho, você abre mão, às vezes até da sua moral, da sua vergonha, em nome de um amor por uma outra pessoa. E quando essa pessoa percebe que você está a seus pés, né, caído de amor, geralmente ela lhe retribui com ingratidão, com desprezo, com traição e com desamor. Mas mesmo assim o homem prefere continuar amando essa mesma pessoa, muitas vezes sacrificando até a sua vida. E tem também o conceito de felicidade. O que é felicidade? Né? Quem saberia dizer? Sócrates não soube dizer. Considerado o mais sábio, o homem da Grécia. E quem era o homem mais sábio da Grécia, automaticamente era o homem mais sábio do mundo. E como qualquer outro tipo de abstrato, Sócrates também não soube dizer o que era felicidade, não soube dizer o que era amor, não soube dizer o que era compaixão, não sabia dizer o que era bondade, o que levou a dizer aquela famosa frase: eu só sei que nada sei, que tantos simplificam, né? Que tanta gente por aí abre a boca e profere e já se diz um filósofo sem compreender que a frase é muito mais extensa do que isso, e o seu significado é muito maior, né? Sócrates disse: eu só sei que nada sei, e isso me diferencia dos demais, que além de não saber, não sabem que não sabem. Eu sei que também nada sei, mas pelo menos eu sei que não sei, e eles nem isso sabem. Então, o conceito de felicidade, né, é muito ambíguo. Digamos que felicidade seja riqueza, né, mas não se aplica em todo caso. Eu poderia dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, Amy Winehouse, Michael Jackson, 2 exemplos só para a gente citar, que tinham tudo o que queriam, mansões, dinheiro, sucesso, fãs, e diziam, né, que não suportavam mais aquela vida e interferiram diretamente para buscar a própria morte, né, se envenenando de medicamentos e drogas e outras coisas, enquanto outros se felicitam apenas com pouca coisa, como a sabedoria, por exemplo. Não se apegam às coisas materiais, preferem o conhecimento, né? Preferem a coerência de pensamentos do que a riqueza. Então eu
como amante da filosofia, eu aconselho a todo mundo ler filosofia. É muito interessante, você vai encontrar muita coisa que vai fazer você colocar os pés no chão e não querer ser mais do que ninguém e nem pensar que é menor do que outrem. Então, eu cito esses exemplos aqui da filosofia, só como um indicador de leitura, né? Conheça Platão, conheça Aristóteles, conheça Sócrates, conheça Jean-Paul Sartre, conheça Descartes, conheça Marx, né? E você vai ter uma outra visão da vida, que não seja só essa material, né? Ou essa espiritual, ou seja, dedicada somente à esperança de uma vida boa pós-morte, com a condição de que aqui na Terra eu tenho uma vida desgraçada. Ou seja, aquele velho ditado: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí você pensa, o que é que vale a pena? Eu viver uma vida desgraçada aqui na Terra, na suposição de ter uma vida elevada na transcendência, ou eu aproveitar o que tem de bom na vida, sem me importar, sem pensar se haverá ou não outra vida, tá certo? Só para que vocês pensem, para a gente dar início aí, com uma incitação à leitura da literatura, e eu espero voltar em novos vídeos aí para a gente conversar sobre o assunto. Um abraço.